E agora mais uma semana, só que teve jogo da seleção, teve algumas coisas para debater, teve muitos jogos sem ganhar, e agora nesse programa que você vai assistir, vamos debater o que aconteceu em cada jogo e a situação do Tite como líder da seleção. Então pega a pipoca e já vai pro vídeo. Vamos começar falando de um jogo que, empate. Sim, já E na começou verdade, daquele jeito. vários foram empate, né? Não só esse, mas enfim. Que foi Brasil e Colômbia. Jogo 2-2. Teve gol do Casemiro, pra quem não lembra, porque já faz um tempinho, né? Desde esse amistoso. Para começar, teve o gol do Casemiro, aí foi lá Luiz Muriel, empatou com um pênalti para a Colômbia, aí depois ele virou com mais um para a Colômbia, aí foi lá o menino Neymar e empatou pra gente. Então não acabou tão ruim a situação do Brasil, só que 2-2 pro Brasil, contra a Colômbia, que é um time mais ou menos forte, só que o Brasil é Brasil, né? É. Então já é ruim empatar. E querendo ou não, a gente veio de um ganho de Copa América. Sim, E aí logo depois você faz um amistoso e empata, tipo. empata. Sim, e tomou a virada. E eu ia falar agora, e tomou uma virada. Podia muito bem sair em campo tomando a virada e simplesmente ter perdido. E aí teve o próximo jogo que foi contra O Peru. os dois finalistas, Brasil e Peru, da Copa América, que acabou 1-0 pro Peru. Pois é, o que muitas pessoas acharam inacreditável e uma coisa tipo, como o Brasil conseguiu ter essa proeza? Exatamente, porque nos últimos 3 jogos dessas duas equipes, um foi uma goleada, o outro foi a final que foi 3-1 pro Brasil e depois perde de 1-0 pro Peru. Pois Como assim, é. velho? Ou o Brasil relaxou muito, ou a Copa América só serviu pra disfarçar uma Sim, coisa que já exatamente. tá vindo de muito tempo da seleção. E tava segurando o jogo bem, né? Ia acabar, tipo, ali 0-0, ia conseguir um gol no final, só que foi ali o Luiz Abram e aos 85 deu a vitória pro Peru. Pois é, já tava um jogo feio, até Sim. sair o gol, que só piorou a situação pra quem Só tava assistindo afundou e pro o Brasil em si, né? Enfim, o próximo jogo, Brasil e Senegal, que também foi um resultado péssimo. Horrível. Teria sido pior se tivesse perdido, mas isso não desconsidera o fato de não ter sido um justifica. empate. Exatamente, não justifica. Foi 1-1, teve gol do Firmino, que também tava ali andando marrão, Meu mas jogador favorito. conseguiu ainda fazer um gol. E aí depois Foi lá o Fâmara e empatou com gol de pênalti. Teve muito pênalti nesses jogos, né? teve muito pênalti. Só que, velho, o Brasil, que é o Brasil, empatar com o Senegal, que é o Senegal. Sim. Em questão de futebol, Brasil, Senegal, como é que empata, velho? Gente, E vem de um título. o que eu não consigo entender é como o Brasil tá vindo jogando tão, tipo, mediano, sabe? Sim. Tipo, de mediano pra ruim. Você Parece assiste... que tá com preguiça. Você assiste os jogos, você fica com sono, você fica com ódio, mas tudo que você não fique, tipo, com orgulho, falando, caramba, estão se empenhando, estão com raça, não é uma coisa que você vê mais na seleção. Olha só, de todos esses jogos que a gente falou agora, já teve 2 empates e derrota. Sim. Você que, você vê o Brasil lá de 2002, você vê aquele gol do Ronaldinho, que parece que ele cruzou, só que foi pro gol, você vê aquela coisa majestosa, aí você compara com o de hoje em dia. O nível técnico, vamos falar que nem o Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico. Tipo, não decaiu, os caras são bons, os caras só jogam em Premier League, na La Liga. Os caras, se você for ver individualmente, o time é muito forte. Só que juntou. Tinha potencial pra ser muito mais, entendeu? Eu acho que o coletivo não tá funcionando direito. Você olha, tipo, o Brasil, ele tá lento, não tá fazendo um jogo bonito, entendeu? Se você Tava pegar errado demais jogos... o jogo do Brasil. Sim, se você realmente pegar pra ver os jogos da conquista do Tetra e de 2002, você vai ver a diferença que era no jogar do Brasil. Dava gosto de ver aquele, dava gosto de ver Ronaldo. Dava gosto de você Nossa. acompanhar a seleção, você tinha, sabe, orgulho. Agora, E agora pro próximo jogo, que também é de um país ali da África, né? sim, Que é a Nigéria, que em nível técnico, de novo, eu falo que é Brasil e Nigéria, que acabou 1-1. mais Como um é que empate. acaba 1-1, velho? Gol Mais do um Casemiro empate. de novo fazendo gol. E o Joey Ábero foi lá e empatou. Como é que você empata com a Nigéria? Aribo? Aribo. Tanto faz, Tanto faz. Não make O sense. Joey, o famoso monstro Joey, empatou pra Nigéria. Pois é, uma coisa que assim, a gente já tava vendo que esse jogo o Brasil também tava com dificuldades. O Casemiro ainda conseguiu fazer um gol, foi meio que um alívio, querendo ou não, porque a gente tava ganhando o jogo, e aí depois deixou sofrer um empate.
sabe? Isso é um balde de água fria pra quem já tava vendo esses outros resultados. Sim. Chegar e mais um empate. Nossa, meu Deus, a gente vai conseguir ganhar um jogo. Chega lá, empate de novo. Pois é, eu acho que isso é a pior coisa, né? Você esperar uma mudança e você não vê. Sim. Mas o pior veio agora. Se você achou que tava ruim, pois teve como piorar. Tem como piorar. Pois Jogo é. contra a Argentina, o maior clássico do mundo, se você for analisar em questão histórica. Tem uma rivalidade gigantesca. Sim. Foi um amistoso que, inclusive, tava valendo, tipo, um título de torneio amistoso. Um título que não vale de nada, Que se não você for vale analisar. É só uma tacinha lá. Exatamente. Um Mas título mesmo que não assim- vale, mas mesmo assim, era um clássico que a gente Exato. não tinha como perder, né? Sim. Mas não tinha como, mas conseguiu. Quer dizer, Deu um tinha jeitinho. como, mas não deveria, né? Sim. Que acabou 1-0 pra Argentina com o gol do Messi, que na verdade foi rebote, né? Foi um pênalti. Sim. E ele perdeu o pênalti, o Sim. Alisson defendeu. Aí a bola Só subiu, que- quando subiu ele só deu. E aí ele foi, Gol aproveitou o pra dentro. rebote e fez o gol. Sendo que o Gabriel Jesus tinha perdido o pênalti antes do Messi. Eu ia falar isso agora. O Gabriel Jesus já tinha tido uma oportunidade de abrir o placar pro Brasil, perdeu o pênalti, uma cobrança horrível, horrível, horrível. O Gabriel Jesus, inclusive, nos últimos jogos, ele tá batendo pênalti muito mal. Se você Sim. for ver de E ainda todos os co- jogos, ainda ele tá errando colocam muito. ele pra bater, velho. Toda hora é o cara e toda hora ele erra. Antes- Não tá na hora de mudar isso, não? Antes eu elogiava até muito o Gabriel Jesus pela questão do pênalti, né? Eu sempre achei ele um jogador bom, mas tipo, só, entendeu? Mas no pênalti até ele conseguia fazer o papel dele. E agora ele não tá Sim. conseguindo. Então assim, a gente fala que o Messi só conseguiu fazer o que o Gabriel Jesus não fez, entendeu? Era tipo a obrigação dele, ele conseguiu fazer. E pra fechar aqui esse peso que tava tendo de só derrota, pra finalizar essa sequência, teve Brasil e Coreia do Sul, que era obrigação ganhar, porque já tinha perdido todos, ou empatado todos. Não tinha uma vitória depois da Copa América. Sim. Aí vem lá contra o time de Son, o famoso Son, o coreano fofinho. Que todo mundo ama. Fofinho. Todo Não mundo tem ama. como odiar. Foi lá e fizeram 3-0. Que ele escalou muito bem. Eu acho que escalou muito bem o Brasil ali com o Paquetá, com o Richarlison, né? Botou um time mais diferenciado ali, uma formação diferente. E deu certo, né? É. Porque acabou 3-0. E os gols, vamos falar agora daquela coisa, né? Que finalmente a gente pode falar com um pouco menos de tensão, né? Exatamente. Um pouco Não mais de teve alívio. empate depois. É, e teve o gol do Paquetá, que inclusive tá sendo nossa camisa 10 da O rei das seleção. dancinhas. Aquelas dancinhas que eu adoro. Enfim, teve gol do Coutinho de falta, Sim. que foi um golaço, inclusive, desde 2014, Desde 2014. que tava sem gol. Outro fato interessante... Tava sem gol não, tava sem gol de falta. Sem gol de O cara falta. tá sem gol desde 2014, ele para jogar bola. Eu não quis dizer isso, eu quis dizer que tava sem gol de falta do Brasil desde 2014. Exato. E o engraçado é porque o Galvão Bueno, ele sempre falava, tipo, será que vai ser o gol de falta? Desde 2014 que não marca. E quando marcam o gol de falta, Então é chato. ele não estava narrando. Ele deve ter ficado puto. Tipo, ele esperava esse momento todo pra falar, finalmente fizeram um gol de mas falta. não foi dessa E vez. não foi ele que narrou o gol de falta da E seleção. pra finalizar o caixão do 3-0, teve Danilo ali, o lateral direito, de fora da área, meteu uma bomba ali. Até que o goleiro até que pegou na bola, mas não adiantou, Não foi pra adiantou. dentro a bomba, né? Sim. Enfim, gente, e basicamente foram esses os resultados. Não foram resultados no geral bons, se você olhar, não foi. Mas pelo menos ainda no último dos jogos aqui que a gente tá comentando teve uma vitória. A esperança. É, agora eu tenho que ver se a esperança do técnico vai continuar sendo o Tite, né? Ele se salvou nesses 3-0, mas será que fica? Será que não? É, isso aí alivia um pouquinho a pressão dele, mas a pressão continua. E será que ele vai continuar? Será que ele sai? Quem estaria no lugar dele? Na próxima semana a gente vai comentar mais sobre isso aqui. A gente tá falando só da seleção, mas depois a gente vai falar. Então não se esqueça, primeiramente, de o quê? Vai no nosso Instagram, Facebook, Twitter, vai no nosso WhatsApp, manda pro aquele grupo do futebol, do Domingão, do Sabadão de Noite, manda pra todo mundo, compartilha, se inscreve, né? E o que Dá mais? aquele like, não se esqueça de sempre ali, ó, mandando, compartilhando e ajudando a gente como vocês puderem, né? Exatamente. E até o próximo episódio.